Olá, gente, tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do arrependimento. Então vamos começar pela palavra, vamos para Atos capítulo 2, versículo 38, que diz o seguinte: E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aqui nessa passagem, gente, a gente sabe que foi aqui na sequência de Atos 2, do dia de Pentecostes, e Pedro estava pregando para essas pessoas e elas entenderam que realmente Jesus era o Cristo. E elas disseram: e agora que a gente crê, o que a gente faz? E ele disse: a primeira coisa é se arrepender, depois ser batizado, em nome de Jesus, para a remissão de pecados. E o arrependimento, gente, a gente tem que entender ele assim como Pedro nos colocou nessa passagem, Ele é o primeiro passo para a nossa conversão. Porque a gente tem que entender aonde a gente errou, senão a gente não vai conseguir acertar nunca, E o Espírito Santo tem muito esse papel de nos ajudar, a nos arrepender, de nos convencer do pecado, E ele nos esclarece, ele nos mostra onde nós estamos errando. Se ele não está te mostrando, tem alguma coisa errada, ou se você não está correspondendo, tem isso. E o Espírito Santo é o nosso consolador, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos guiar e para nos transformar de glória em glória até a estatura do varão perfeito, Então, um arrependimento, ele é esse primeiro passo, Que nós temos que entender através da vida de Cristo, através de ver a Cristo e crer verdadeiramente nele. A gente tem que se arrepender, gente. Porque é muito comum a pessoa se converter e às vezes ela não tem aquela convicção de pecado, ela não tem aquele arrependimento genuíno. E quando não há arrependimento genuíno, não há mudança, Porque João, nos diz, João Batista ali em Mateus 3:8, meu Deus. João Batista nos diz ali em Mateus 3:8 que ele disse para os fariseus, produzam frutos de arrependimento. E eu ficava muito pensando, como assim fruto de arrependimento? Isso sempre me deu eu não entendia, E agora eu consigo ver claramente, Até porque eu, com certeza, me arrependi muito de tudo que eu fiz. No momento que eu estava distante de Deus, que eu estava desviada, da presença de Deus. E eu me arrependi muito, 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 quando eu voltei, assim, aquela fase de quebrantamento, assim. E eu me arrependi de tudo, e não só das coisas ruins, como a gente diz, que são os pecados claros, mas de tudo, de estar longe, de não me dedicar o suficiente. E até hoje, assim, parece que todos os dias tem alguma coisa pra gente se arrepender, E principalmente dessa questão da gente não dar atenção suficiente para o Senhor, da gente não dedicar tempo suficiente para aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Então, esse arrependimento também é muito importante para o nosso crescimento, na nossa fé, na nossa caminhada cristã. A gente tem que todo dia observar onde é que eu errei hoje, que amanhã eu não vou errar, eu vou fazer melhor, Então, isso é muito importante também. Produzam obras dignas de arrependimento. E o que isso quer dizer? Uma obra é uma ação, tem que fazer alguma coisa digna de arrependimento. E como eu entendo isso? Se eu me arrependi verdadeiramente, então eu não vou mais fazer aquilo, que eu já me arrependi anteriormente, Por exemplo, eu me arrependi de desperdiçar o meu tempo nas redes sociais, em vez de ler a Bíblia, em vez de orar, em vez de gastar um tempo com Deus, com o Senhor. Se eu me arrependi verdadeiramente desse pecado, eu não vou mais praticar ele, eu vou fugir, eu vou deixar o telefone longe, Vou deixar a internet desligada e vou passar o meu tempo com o Senhor, Adequadamente, Então, é isso, o arrependimento, ele gera uma transformação, o arrependimento verdadeiro, ele gera uma transformação. O pecado do qual eu me arrependi, eu não vou voltar atrás e não vou cometer ele de novo para depois me arrepender de novo e ficar nesse ciclo infinito. Porque a gente sabe que quando o Senhor nos perdoa, quando nós aceitamos verdadeiramente Jesus, E os nossos pecados são remidos através da obra da cruz, Deus não se lembra mais deles. Deus não vai, sabe, como uma pessoa que
não consegue perdoar uma pessoa que é rancorosa, que depois vai ficar dizendo toda hora para ti, ah, mas tu fez isso aquela vez, há 1000 anos atrás, né? Deus nos perdoa e esquece os nossos pecados. A nossa ficha fica limpa, né? Quando a gente aceita Cristo e é batizado, né? E se dedica totalmente ao Senhor, a nossa ficha tá limpa. O passado já era, não existe mais. Deus não se lembra dele. Deus não se lembra dos nossos erros. Deus não vai jogar isso na nossa cara, né? Então, a gente também não deve se lembrar e a gente não deve voltar a esses pecados, voltar a praticar, né? Porque se houve um arrependimento genuíno, a gente não vai voltar lá. A gente não vai voltar. É muito simples. Então é muito importante, se você tem, né, essa convicção, assim, esse arrependimento genuíno das suas obras anteriores, então você observe, você busque, né? Pede pro Senhor, Senhor, eu quero realmente deixar esse erro, eu quero realmente me arrepender verdadeiramente e nunca mais voltar atrás, né? Então você coloca isso na presença de Deus, que eu creio que Deus vai te ajudar e você vai conseguir, né, se quebrantar na presença do Senhor, né, e ser liberto do pecado que for, do que for que estiver te atrapalhando, te afastando do Senhor. Mas, resumindo, gente, o que eu quero dizer é isso, né? Produzam obras dignas de arrependimento. Porque não só do passado que a gente já se arrependeu e o Senhor já nos perdoou e esqueceu, né? Mas também todos os dias, né? Ontem e hoje o Senhor falou muito comigo sobre arrependimento, sobre algumas coisas, e eu disse, meu Deus, e aí, me arrependi, né, me quebrantei na presença do Senhor, e já era, né, vou mudar, vou fazer exatamente como o Senhor quer, né, do jeito que agrada a Deus, vou fazer da forma correta. Então, assim, a gente tem que todos os dias observar o que a gente está deixando de acertar, vamos dizer assim, não errando. Mas enfim, a gente tem que observar todos os dias as nossas ações, porque nós estamos aqui para sermos imagem e semelhança de Cristo. E se a gente não está sendo, a gente tem que observar onde a gente está errando e temos que melhorar. E temos que nos arrepender dos erros que nós cometemos todos os dias, porque nós estamos aqui para representarmos Cristo, meu Deus, nós estamos aqui para representar o reino de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Então, é muito importante que a gente tenha um arrependimento genuíno em cada tropeço mínimo que nós tivermos, para que nós possamos ser cada vez mais aperfeiçoados pelo Espírito Santo, né? É muito importante porque a gente tem que dar liberdade e esse arrependimento, né, genuíno, ele facilita a obra do Espírito Santo, né? Ele deixa mais fácil para ele trabalhar no nosso coração, porque quando a gente está quebrantado, né, é facinho, né? E Deus fala e a gente tá bom, não precisa pedir 2 vezes. Então esse lugar de quebrantamento é muito importante para o nosso crescimento, né? Para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, para a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então o que eu quero dizer para você é isso, né? Busque cada vez mais, né? Busque cada vez mais a presença de Deus e se arrependa de todos os seus erros, todos os dias, porque todos os dias a gente erra em alguma coisa, infelizmente a gente falha. Mas se a gente estiver sempre buscando a presença de Deus e sempre nos arrependendo verdadeiramente dos nossos erros, né, a gente vai estar sempre sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. E um dia, se Deus quiser, nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. E é isso que eu desejo para você. Obrigada por assistirem. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.